Nas farmácias, os descongestionantes nasais são vendidos sem receita e os preços costumam ser bem acessíveis. Facilidade para quem precisa e um estímulo ao vício. Laila já esteve entre os consumidores desenfreados de descongestionantes. Ela tem rinite, costumava espirrar muito e usava o produto várias vezes ao dia. Porque ficava o dia inteiro com o nariz congestionado. Então, eu tinha eventualmente crises de espirros. Nos últimos tempos estava sendo bem frequente, todos os dias. E aí passava o dia inteiro com o nariz congestionado e, consequentemente, o dia inteiro utilizando o descongestionante, né? Até que chegou um ponto que estava me atrapalhando bastante. Estava acordando de madrugada para colocar. Não só dormia usando o Neosoro, como acordava de madrugada para usar. O uso frequente dos descongestionantes serve de paliativo, mas não resolve problemas crônicos nas vias respiratórias. E o pior, costuma causar dependência, como alerta a otorrino Jéssica Porto. Os descongestionantes nasais, que são essas gotas que as pessoas usam, né, em grande quantidade para desobstruir o nariz, eles são medicações que eles têm um efeito rebote. Então, eles vão agir naquele momento, vão destrancar o nariz, o paciente vai sentir um alívio enorme daquela obstrução nasal, seja por conta de uma alergia, de um processo gripal, viral, que deixou o nariz obstruído. Porém, aí depois o nariz vai trancar mais ainda, porque eles agem numa região da parede lateral do nariz, que se chama corneto. Esse corneto vai inchar e dá esse efeito rebote. Então, o paciente vai ficar com a necessidade de estar usando cada vez mais, né, numa quantidade maior, num curto espaço de tempo, para ter aquele efeito inicial. Então, passou de 5 dias utilizando, a chance de viciar realmente é muito grande. Os descongestionantes, eles vão ter malefícios, né, não só na questão nasal, porque a gente fala que o descongestionante causa uma rinite medicamentosa. Então, eles mudam totalmente a mucosa nasal, que é o tecido que reveste o nariz, prejudicando o olfato, pode, em alguns casos, perfurar o septo, que é a parede do meio do nariz. E, além disso, eles vão para a corrente sanguínea, então eles chegam ao coração, eles causam efeitos cardiovasculares, arritmias, pressão alta. A médica explica que é imprescindível administrar os problemas alérgicos, como a rinite, por exemplo, com medicação adequada, prescrita por um especialista. Mas ela também dá dicas de como se livrar do vício dos descongestionantes. Uma dica que a gente sempre tenta dar para os pacientes é que, na realidade, muitos deles têm vários frascos desses em casa, né? Ou então no carro, no ambiente do trabalho. Eu falo sempre assim, vou te dar um prazo de 1 semana, mais ou menos. Essa semana realmente é a pior época, né, para o paciente. E eu sempre falo, baixou o nível do frasquinho, coloca soro fisiológico. Baixou mais um pouquinho, coloca mais soro. Vai chegar um momento que é só soro e o paciente não percebeu. É claro que com a nossa ajuda, com algumas medicações que a gente deixa para o paciente, seja medicação oral ou medicação nasal realmente de tratamento, não esse tipo de medicação, o paciente consegue se livrar, né? A gente tem alguns casos em consultório de pacientes que conseguiram ficar bem sem essas medicações, mas essa é uma dica que a gente dá para o paciente que está em casa, né, antes de procurar seu otorrino, que comece a diluir o frasquinho. Diminua todos os seus frascos para um só e comece a diluir o frasquinho. E, além disso, começar a lavar o nariz com soro fisiológico. A própria lavagem nasal vai dar um efeito bem legal no nariz, de lubrificação, mais hidratação, tira as partículas que irritam o nariz. Então, já ajuda bastante. Foi seguindo as orientações da médica que Laila conseguiu se livrar do vício. O tratamento durou 2 meses. Agora, respira tranquila. Estou me sentindo aliviada. A rinite, ela não tem cura, né? Ela é uma doença crônica e, eventualmente, você tem crises. Mas eu pretendo continuar com o tratamento e não voltar mais pro descongestionante.